Massa no Mandombe Mambote. Sejam todos bem-vindos à Mandombe University, filhos de Papá Simão Kimbangu, filhos da África. Eu sou o professor Tomás Makanda, sou especialista de Mandombe há 6 anos. Fui formado pelo Centro de Mandombe, em Angola, e sou palestrante, sou escritor e sou professor de Mandombe também. Hoje trago para vocês um assunto muito importante, que é sobre o calendário Luluenga, um calendário africano desenvolvido pelo Centro Mandombe Angola. E o calendário Luluenga é um sistema cronológico africano usado para auxiliar as atividades da vida civil e religiosa, né? O homem de muito cedo teve a necessidade de controlar o tempo para poder desenvolver as suas atividades do dia a dia. A necessidade de construção do calendário surge com a agricultura, as plantações, e nos levou até hoje a desenvolver outras tecnologias que nos auxiliam no nosso dia a dia. A diferença, hoje podemos notar praticamente que há muita diferença entre quem usa o calendário no seu dia a dia e quem vive somente à mercê do tempo, né? Existem pessoas que beneficiam-se daquilo que o calendário nos traz e conseguem marcar passos gigantes na vida. Existem outras pessoas também que nem sequer consultam o calendário num dia inteiro. Então o calendário é uma ferramenta muito importante para nos auxiliar no nosso dia a dia. E hoje eu trouxe esse assunto para você, o assunto do calendário africano. Então, o calendário Luluenga é um sistema cronológico que é conhecido por se comunicar amplamente com seu usuário, constituindo-se também no calendário mais inteligente do mundo. Então, o nome científico deste calendário é Manaka Maluluenga Ntango. Manaka é o termo da língua Kikongo que designa o calendário, ou o sistema de registro do tempo, né? Sistema que registra os dias, os meses, os anos. Maluluenga é uma palavra composta, é uma palavra da língua Kikongo que pode ser subdividida em Ma e Luluenga. Junto, Maluluenga dá o sentido do renascimento. Quer dizer, Manaka Maluluenga é calendário do renascimento. E Ntango é um termo que significa sol. Ntango significa sol ou significa tempo. Então, Manaka Maluluenga Ntango quer dizer calendário do renascimento do sol, calendário do renascimento do tempo, calendário do renascimento do africano. Então, são os termos que dão que constituem a semântica deste calendário. O calendário Luluenga é composto por 12 meses. Os meses do calendário Luluenga têm 30 dias, com exceção do primeiro mês, o segundo mês, o sexto mês e o 11º e o 12º mês do ano, que possuem 31 dias. O 10º mês do calendário Luluenga é um mês bissexto. Esse mês varia entre 30 e 31 dias, dependendo se o ano é bissexto Luluenga ou se é um ano comum. Por exemplo, nós temos o ano 132, que corresponde ao ano 2019, no calendário gregoriano. Na cronologia Luluenga, os anos bissextos ocorrem um ano antes dos anos bissextos gregorianos.
Por exemplo, o ano em que nós estamos é o ano 2023 no calendário gregoriano. Mas no calendário Luluenga estamos diante do ano 136. É um ano bissexto. E vamos notar que o ano que vem para o gregoriano, 2024, vai ser bissexto. Mas o Luluenga, o seu ano bissexto ocorre sempre um ano antes. E então, como é que é a contagem do calendário Luluenga? Eu disse que em 2023, no dia 6 de abril de 2023, o calendário Luluenga entrou no seu ano 136. Existe algo que nós chamamos de linha do tempo universal. Linha do tempo universal é aquela linha que marca a trajetória da passagem dos anos. Para o calendário Luluenga, o ano zero é o ano 1887, o ano que marca o nascimento de Papa Simão Kimbangu, né? Um ícone central do renascimento africano moderno, e dividindo assim o tempo em duas eras. Tem a era antiga, que nós dissemos Tando de Anculo, a era antiga, e temos a nova era, que nós dissemos Tando de Ampá, que é a era Kimbangu. Então, o espaço que divide a era antiga da era atual ou era nova é o ano Singini, que é o ano zero. Singini significa novo começo. É o novo começo dessa cronologia moderna africana, que é o calendário Luluenga. Então, assim, a partir do ano 1887, constitui-se o ano zero do calendário Luluenga. E em 2023, estamos no ano 136. E para você que achou curioso, nessa época, dizermos que estamos no ano 136, não se preocupa, porque faça a sua pesquisa, vai para a internet, consulta alguns livros. Existem algumas referências, né, no Google que você pode pesquisar sobre quantos calendários existem atualmente. E se é normal realmente, em pleno século XXI, existir calendário que está a contar o ano 136. Eu digo que é absolutamente normal. E a Coreia do Norte atualmente está no ano 111. Existem vários sistemas cronológicos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Ao longo do desenvolvimento dos povos, cada povo foi entendendo o tempo de acordo às suas convenções. O ano zero não é único para todo mundo. Dizer que estamos em 2023 para o calendário gregoriano não significa dizer que o mundo tem 2023 anos. O mundo tem milhões, bilhões de anos. A Terra tem mais do que 2023 anos. Então, por isso é que nós conseguimos referenciar os anos antes de Cristo. O do ano 2023 do calendário gregoriano é referente ao nascimento de Cristo. Mas ainda havia muitos acontecimentos de mais de 1000 anos que sucedeu antes do nascimento de Cristo. Então nós não podemos pensar o tempo como algo linear. Olhamos para o calendário gregoriano e é a única realidade que existe para nós. Não. Nós devemos desconstruir esses pensamentos porque eles são limitantes. Nós não podemos ser pessoas limitantes. Devemos pesquisar, devemos ir à busca de conhecimentos e devemos entender qual é a razão da existência de um ano zero. Por que o calendário Luluenga tem o ano 1887 como um ano zero? Então, é isso que nós precisamos nos perguntar. Atualmente existem cerca de 40 calendários que estão em funcionamento em diversos países. O calendário judaico está no ano 5783. O calendário chinês está no ano 4773, se eu não estou em erro. Então, o calendário muçulmano está no ano 1444.
Quer dizer, se nós formos a pesquisar, se nós formos se nós formos na lógica de cada sistema cronológico, vamos ver que há diferença de séculos. O calendário gregoriano está no século XXI, o calendário muçulmano está no século XV, o calendário judaico está no século 58 e existem vários outros calendários que estão a contar o tempo de acordo às suas convenções culturais, porque o calendário é uma ferramenta cultural. Como dizia Walter Benjamin, um filósofo brasileiro, os calendários não contam o tempo do mesmo modo que os relógios. Os calendários são monumentos de uma consciência histórica. Então, os calendários são sistemas que acompanham o desenvolvimento dos povos. Eles não podem ser considerados como ferramentas, como ferramentas impostas sobre outros povos. São ferramentas que nascem naturalmente no seio de um povo, quando esse povo sente a necessidade de ele começar a desenvolver. Então, a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela quer começar a desenvolver é controlar o seu calendário, controlar o seu tempo, marcar dias em que vai realizar certas atividades e dias em que vai fazer outras. Então é muito necessário nós sabermos separar e entender que na realidade existem vários calendários e nós, os africanos, como um povo que está no processo do renascimento cultural, científico, nós precisamos entender que afinal nós temos um sistema que vai nos ajudar a nos guiar no tempo. Esse sistema é o sistema cronológico africano, é o calendário Luluenga. Então, outra coisa que eu quero aqui abordar é sobre quem vai ver, você que me assiste neste momento, por uma razão ou outra, vai se perguntar, mas então se nós estamos no ano 136, o ano atual, será que nós não estamos atrasados no tempo? A resposta que eu vou te dar é não. Nenhum calendário está tecnicamente à frente do outro. Todos os calendários que existem possuem a mesma quantidade de anos. Por isso é que mesmo o nosso calendário estando no ano 136, ele possui duas eras, a era antiga e a era atual. O nosso calendário tem a capacidade de contextualizar todos os anos que supostamente faltam para equilibrar com o calendário gregoriano na sua era antiga. Então os calendários são sistemas usados para definir melhor o controle do tempo. A estrutura organizacional do calendário Luluenga é composta pelos bilumbo, que são os dias. Começa com lumbo, lumbo é o dia. Depois, macono mabilumbo, que são os dias da semana. Tem os macono mazingonda, que são os meses. Tem os macono mazinsungi, que são as estações. E tem os macono mazinvula, que são os anos. E o calendário Luluenga tem uma particularidade. Os seus anos são agrupados, são organizados em ciclos chamados Lukongolo. Existem agrupamento de ano que começa em 4 anos. Quando se agrupa 4 anos, a passagem de 4 anos é chamada de Ndandakani. Ndandakani é uma palavra Kikongo que pode ser repartida em duas partes, Ndanda e Kani. Ndanda é uma palavra da língua Kikongo que deriva de Nda. Nda é vai. Então, Ndanda é sequência, é um segmento. E Kani é planificação.
Kani é a concepção, é a idealização. Então, Ndandakani é o ciclo de orientação do calendário Luluenga. Esse ciclo é composto por 4 anos. Temos o ano Kani, que é o primeiro ano. Temos o ano Maindo, que é o segundo ano desse ciclo. Temos o ano Vita, que é o terceiro ano. E temos o ano Ntambululu, que é o quarto ano do ciclo. E também temos a segunda unidade cíclica do calendário, que é o Lendo. Então, começa assim: 4 anos é um Ndandakani, 8 anos é um Lendo. Lendo é o período que comporta 8 anos. Esse período é dividido por dois tipos de Ndandakani. Temos um Ndandakani Fuku e temos um Ndandakani Muini. O Ndandakani Fuku são os primeiros 4 anos do ciclo de 8 anos, que é um Lendo. O Lendo tem 8 anos, começa pelos primeiros 4 anos, que é o Ndandakani Fuku, e depois vai pelos segundos 4 anos do ciclo, que é o Ndandakani Muini. O Lendo, que é o ciclo de 8 anos, ele é um ciclo que apresenta os anos da fase ilúcida, né? Da fase primária, da fase experimental. O Ndandakani Fuku representa todos os acontecimentos que um ser humano pode viver na sua primeira vez, na sua primeira interação, na sua primeira experiência. Geralmente, quando alguém passa por uma nova experiência, a primeira coisa que ela passa é pelo elemento chamado Kani, que representa o primeiro ano da cronologia, o primeiro ano do Ndandakani. Kani é o quê? Kani é a idealização. Então, a pessoa recebe diversos Kani em milésimos de segundos, em microsegundos, e o Kani pode vir de várias formas. Pode vir pelo que nós escutamos, pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos. O Kani é toda aquela energia que chega até nós de vários meios, de várias dimensões. O Kani é a idealização, é a nossa capacidade de receber as informações e depois dar segmento para podermos interpretar e gerir a informação de modos a criarmos algo que depois vamos ter que exteriorizar, tirar para fora. O segundo ano do ciclo Ndandakani Fuku é o Maindo. Maindo é relacionado com a gestão daquilo que nós concebemos. Quando uma pessoa concebe uma informação, ela tem o poder de gerir essa informação. Existem informações que chegam até nós e nós temos que fazer a colheita dessa informação. Temos que ver se vamos tirar dentro dessa informação uma ordem negativa ou uma ordem positiva. Então, o Maindo é o sistema que vai nos ajudar a gerir essas informações e é também ele que vai nos dar o controle das nossas emoções, né? E nós temos um Vita. Vita é uma palavra Kikongo que está relacionado com a luta para podermos materializar as coisas, as ações. Na verdade, o Vita é o terceiro ano do ciclo Ndandakani Fuku. E ele é ligado com aquela energia que nós possuímos de materializar as coisas. O quarto ano do ciclo Ndandakani Fuku é o Ntambululu. Ntambululu é uma palavra Kikongo que faz referência ao acolhimento, as coisas que nós acolhemos. O sistema funciona de que modo? O Ntambululu funciona como um elemento matemático. O que você colheu no Kani, o que você geriu no Maindo e o que você implementou, a tua ação que você deu no Vita, tudo isso vai
vai te dar um único resultado. Esse resultado vai ser visível a partir de um tâmbulo. É aquilo que se diz, né? Tudo que você faz tem consequências. Tudo que você faz tem um resultado. Então esse resultado é um tâmbulo. Então a pessoa passa pela primeira experiência, ela concebe, ela vai idealizar primeiro, depois vai gerir a situação, depois ela vai agir, depois vai ter um resultado. Isso é o Ndandakani Fuku. Em seguida, nós temos o Ndandakani Mwini. Ndandakani Mwini é a orientação lúcida. Fuku é escuro e lúcido. Mwini é claro, é a lucidez. Nos anos do ciclo lendo, na parte Ndandakani Mwini, que é a segunda parte, os segundos 4 anos do ciclo lendo, nós temos o Kaninkenge, que é o 5º ano desse ciclo, que são 8 anos. Kaninkenge é uma junção de Kani, que é planificação, e Nkenge, que é prevenção. Então, para uma pessoa que já passou por uma experiência e teve um certo resultado, ela deve se prevenir para que a mesma experiência não ocorra do mesmo modo. Ela deve marcar um passo além, deve procurar desenvolver para que ela possa superar as dificuldades encontradas no Ndandakani Fuku. Então, o Ndandakani Mwini é um período de implementação de metodologias já mais avançadas, mais apropriadas para podermos lidar com as dificuldades que nós temos. Então, Kaninkenge, idealização, planificação e prevenção. E o 6º ano é o Maindo Nsona. Daquilo que Maindo quer dizer gestão, a reflexão das etapas. Aquilo que se passou em sequência no Ndandakani Fuku agora tem uma gestão mais favorável. E o outro nome deste ano, o nome deste ano que é Maindo Nsona. Nsona é uma palavra que nos remete à escrita, ao registro, às anotações, à sistematização. Porque o ciclo lendo é um ciclo de crescimento. E ninguém pode crescer, ninguém pode medir o seu desenvolvimento se ele não usar o meio da escrita, o meio de gravar as informações passadas, porque quem vive sem memória vive constantemente do zero, porque a pessoa não tem como aprender se não tiver a memória registrada. Você passou por uma situação, você precisa recordar que eu passei por essa situação e agora preciso tomar novos passos. Então, o 6º ano do lendo nos diz Maindo Nsona, gestão e anotações. Eu anotei tudo que se passou no Ndandakani Fuku e agora no Ndandakani Mwini, que já é uma fase lúcida, eu vou marcar passos lúcidos. E temos também o 7º ano do ciclo lendo, que é o Vita Konzo. Vita, conforme eu disse, são as lutas que nós enfrentamos para poder materializar as tecnologias. É muito fácil conceber, é muito fácil ter ideias, difícil é materializar. Por isso, o Vita Konzo são as materializações de honra. Konzo é honra. Então, quem já passou pela fase primária, para a primeira experiência, agora ele vai procurar ter uma materialização mais tecnicamente mais observável, mais limpa, mais bem organizada. Então, o 8º ano é o Ntambululu Nkando. Ntambululu, conforme já expliquei, é o acolhimento. É quando nós temos uma boa colheita. Nkando é proibição, Nkando é interdição.
Quer dizer, você não pode voltar a ter uma materialização ruim. É proibido para ti ter uma materialização ruim. Então há a obrigação de nós estarmos muito bem enquadrados para podermos colher uma materialização de honra, uma materialização divina. Então, o primeiro ciclo é o ciclo Ndandakani, o segundo é o ciclo Lendo. Ndandakani é o ciclo de orientação, tem 4 anos. E o ciclo Lendo tem 8 anos, é o ciclo de crescimento, composto por Ndandakani Fuku, os primeiros 4 anos, e o Ndandakani Mwini, os últimos 4 anos do ciclo Lendo. O terceiro ciclo de anos é o ciclo Lukongolo. Lukongolo é um ciclo que é composto por 3 tipos de Lendo. Nós temos o Lendo Zola, que é o amanhecer de Lukongolo. Temos o Lendo Bissalo, que é o meio-dia de Lukongolo. E temos o Lendo Ntsiko, que é o anoitecer de Lukongolo. Então, o Lukongolo tem 24 anos, é composto de 3 forças divinas: amor, o trabalho e a lei, que são os 3 ciclos que fazem parte da cronologia do calendário Luluenga. A linha do tempo do calendário Luluenga é feito por ciclos. O tempo é contado numa forma cíclica. Começa um Lukongolo, primeiro Lukongolo. Quando termina o primeiro Lukongolo, nessa trajetória de 24 anos, vai surgir depois uma nova etapa em que vai se reiniciar o ciclo para o segundo Lukongolo. Terminou o segundo Lukongolo, reinicia-se o ciclo para o terceiro Lukongolo e assim sucessivamente. No ano 136, e para o calendário gregoriano é o ano 2023, o calendário Luluenga está a contar o seu 6º Lukongolo. E agora nós já estamos no Lendo Ntsiko. Estamos no anoitecer de Lukongolo. Estamos aí finalizar o 6º Lukongolo e prontos para entrar no 7º Lukongolo. Então, o sistema de Lukongolos é um sistema muito inteligente, porque nos permite observarmos o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento da comunidade, o desenvolvimento do país em ciclos mais estratégicos, porque aí nós temos um controle mais bem elaborado das atividades que nós vamos ter ao longo do tempo. Sabemos, vamos indo buscando o Lendo Zola. O Zola é um termo que nos remete ao amor incondicional. Durante os 8 anos do Lendo Zola, nós vamos ter 8 anos para desenvolvermos, para explorarmos o amor em todas as dimensões. E a nível da natureza, porque o calendário Luluenga é um calendário que respeita a natureza, é um calendário que dá prioridade à natureza. Então, aí faz-se a referência daqueles outros seres que compartilham conosco o mundo, os animais domésticos. Nós, em África, temos um pouquinho de debilidade de tratarmos dos animais domésticos. Tem muitos cães na rua, os animais não têm uma certa apreciação. E também nós estamos com uma economia muito fraca em termos de produção, em termos de apreciação, né, daquilo que são as fazendas. Porque se nós prestássemos atenção, uma forte atenção naquilo que é a natureza, nós iríamos evitar diversas doenças que são trazidas pelo exterior, alguns grupos mal intencionados, que são esses frangos que nos trazem doenças. Nós somos muito sintetizados, consumimos muita comida do laboratório. Então, se nós tirarmos um tempo, se nós tirarmos 8 anos
somente para a produção, o bom cuidado dos animais, eu acho que a economia em África vai se estabilizar. Então, o Lendo Zola refere-se ao ciclo do cuidado, da proteção dos animais. O Lendo Bissalo refere-se ao ciclo de vegetais, a produção de plantas, o cuidado, a preservação. Nós passamos ainda em pleno Lendo Bissalo, porque o Lendo Bissalo desse sexto Lukongolo começou em 2015 e terminou em 2022. Dentro desse Lendo Bissalo, que é o período que se encarrega do reino vegetal, nós vivemos a Covid-19. Tivemos essa experiência triste a nível mundial da Covid-19, mas no calendário Luluenga nos indicava que era o período que nós devíamos ter o especial cuidado com o reino vegetal. E nós vivemos vários casos de mortalidade a nível do mundo. E em África há um país que teve a luz e conseguiu entender que por meio das plantas, afinal, podia se curar a Covid. Eu penso que foi Madagascar. Madagascar usou-se do meio das plantas e conseguiu combater a Covid. Então, o calendário Luluenga já tinha por marcado este período de 2015 até 2022 como o período Lendo Bissalo, que é o período dedicado às plantas. E agora, de 2023 até 2030, é o período, são os últimos 8 anos do Lendo Ntsiko. Lendo Ntsiko tem a ver com a organização social. É a fase madura do ciclo, porque o ciclo começa pela infância, que é o Lendo Zola, vai pela juventude, que é o Lendo Bissalo, e a idade adulta, que é o Lendo Ntsiko. Então é assim que se conta o tempo no calendário Luluenga. Então, o ciclo de 4 anos, que é o ciclo Ndandakani, quando se soma 25 ciclos Ndandakani, aí se constitui o século do calendário Luluenga. O século é o ciclo maior, que é denominado Nkama. Nkama em Kikongo é 100. Então, são 4 ciclos de anos que eu acabei de mencionar. O Ndandakani são um ciclo de 4 anos. Um Lendo, ciclo de 8 anos, o Lukongolo, que é o ciclo de 24 anos, e um Nkama, que é o ciclo de 100 anos. O Ndandakani é o ciclo da orientação planificada, orientação do ser humano, é o ciclo que descreve os elementos que compõem a experiência de um ser humano. Tem o Lendo, que é o ciclo de crescimento, onde se avalia a primeira experiência e a experiência da evolução. E temos o Lukongolo, que é o ciclo que conta cada época, cada etapa. De época em época vem um novo ciclo Lukongolo. E temos um Nkama, que é o ciclo de 100 anos. Então, o falar do calendário Luluenga é falar de um calendário que tem uma visão africana muito, muito inclusiva. É um calendário que você tem um contato, que você estuda e você se sente conectado com as raízes, com a natureza e também com a comunidade. E o calendário Luluenga é composto por 7 dias de semana. Temos o Nkenge, que é o primeiro dia de semana, significa prevenção. Temos um Mpangala, que é o segundo dia da semana, significa qualidade das ações, aquilo que são os efeitos das nossas ações. Temos o terceiro dia, que é o Ntsona, que coincide com a quarta-feira. Ntsona é o tipo de escrita, é a escrita, a sistematização. Quer dizer, com esse calendário a pessoa tem desafios
semanais e tem recomendações diárias. Temos o quarto dia, que é o mbala. Mbala é um tubérculo, é a batata. Então é o dia de quinta-feira que nos remete à alimentação. Nós devemos ter a consciência da nossa alimentação. O que nós comemos, e o comer não é só o que entra pela boca. Também é o que nós ouvimos, o que nós vemos. Porque aquilo que nós nos alimentamos faz parte da nossa experiência, influencia no nosso desenvolvimento. Aquilo que nós aceitamos ouvir envenena a nossa consciência, nos ajuda, nos alavanca nos nossos projetos. Então é importante nós analisarmos esse dia. Temos o quinto dia, que é o konzo. Konzo é um gesto que as mamães fazem, que os papais fazem, um gesto genuíno do Reino do Congo, que nos remete ao respeito, à honra. Os nossos ancestrais não precisavam de portões para fechar as suas casas. Para pedir licença, bastava simplesmente fazer o gesto, e fazendo esse gesto, você dava a conhecer para as pessoas que você veio em paz e você entrou com respeito. É um gesto também que se faz nos pedidos ou nos alambamentos, nos óbitos. Quando a pessoa quer pedir permissão para poder começar a falar, ela faz o gesto konzo, que chama-se o makonzo meno, né? Então, esse é o dia de sexta-feira, konzo, que é o respeito. E temos também o sexto dia, que é o ndele. Ndele é uma palavra kikongo, está pronunciada na primeira pessoa. Quer dizer, repousei, dormi ou descansei. Então, esse termo nos remete a muitos outros aspectos da vida, da história. Falar de descanso, podemos falar do descanso bíblico, podemos falar da ancestralidade, né? Quando nós descansamos para a vida eterna. Podemos falar do processo de expansão do povo africano, do povo europeu, do povo asiático, daquele processo em que os primeiros homens sentiram a necessidade de se deslocar para um novo lugar a fim de procurar melhores condições de vida. Então, nessa caminhada, precisavam fazer paragem estratégica para poder descansar. Então, esse termo dele vem da afirmação de alguém que descansou num certo ponto, sentiu-se satisfeito porque tinha condições, tinha água, e aí ele afirmou monondele, que quer dizer eu, sim senhora, descansei. Então, tomo por exemplo o professor Sebastião Macadilo, que contou uma história da desintegração do Reino do Congo, que tinha uma área na região dos primeiros habitantes que construíram a região norte de Angola, nas regiões do Ntsosso. Dentro do Ntsosso tinha uma região que foi denominada por Ndele, porque foi uma das regiões que tinha mantimentos, que tinha condições boas para o povo que estava a sair da capital do reino para ir formar um novo espaço que hoje constitui o Uís, a Damba e tantas outras províncias do Uís, e não só, outros também se desintegraram para o leste, para o sul. Aquele processo de desintegração do reino passou por uma região que mais tarde foi chamada também de Ndele.
Então o termo dele nos remete a muita história, é muita coisa para se explorar. E o 7º dia da semana é o dia Nkando. Nkando é a interdição. É um símbolo hoje muito visto. Os egípcios, os faraós, têm aquelas mumificações que eles são enterrados assim, nesse gesto de Nkando. Nkando são 2 troncos, são 2 paus que eram colocados na porta de uma casa para indicar que é proibido entrar nesta casa. O dono da casa, por alguma razão está ausente de casa, então você não pode entrar nesta casa. Então eles colocavam o sinal de Nkando. Nkando nos remete à disciplina, nos remete ao respeito dos limites do outro. Se você ousasse entrar nessa casa que tem esse sinal Nkando, então você iria talvez sofrer consequências graves pela falta de permissão. Então isso são os pontos que fizeram com que no reino não tivesse muita presença de gatunos, os ladrões. Porque se você visse ouro na casa de alguém e dentro dessa casa, tendo esses bens, fora tem esse sinal e você ousasse colocar a mão sobre aquelas coisas, você teria consequências na sua vida. Então, Nkando é um símbolo que nos remete àquilo que deve ser respeitado, que não deve ser tocado. E é o dia que simboliza a lei, é o dia de domingo, né? E então, esta é a semana. Temos também os meses. Primeiro mês é o Quintombo. Quintombo significa chuvas torrenciais, aquelas chuvas de abril, porque o ano novo Luluenga começa no dia 6 de abril de um ano e termina no dia 5 de abril do ano seguinte, no calendário gregoriano. Então nós temos Quintombo é abril, Quiela é maio, Luanza é junho, Sivo é julho, Lunquiesa é agosto, Mbangala é setembro, Senzekiamasanza é outubro, Massanza é novembro, Kundi é dezembro, temos Kianza, que é janeiro, Ntomoni, que é janeiro, Kianza, que é fevereiro, e Manissa, que é março. Manissa quer dizer fim do ano, quer dizer terminou. Então, também terminamos aqui esta apresentação do calendário do Luluenga. Foi uma apresentação um pouco extensiva. Falamos de muita coisa boa, falamos de como é que os calendários existem, como é que eles coexistem nesse mundo. Existem vários calendários e nós estamos a contar o ano 136, que é algo normal. Temos o Google, temos outros motores de busca. Vamos investigar mais sobre quantos calendários existem, vamos encontrar muita coisa. Temos a semana e nos próximos vídeos vamos falar sobre assuntos mais específicos. Vamos tirar um vídeo só para falar da semana, vamos tirar um vídeo só para falar dos meses, só dos anos. Então termino aqui a minha apresentação. Lusala Kiambota em base de Aka.